Saudações portuárias. Olá, pessoal. Olha eu aqui de novo. Vocês podiam estar lá no Xvideos, né? Curtindo o Xvideos, mas tem que me aturar, hein? A aula de hoje é muito boa, curtinha. Caso vocês tenham dúvidas, podem me consultar. A gente vai tratar de segurança de cargas a bordo, mas com outro enfoque, um enfoque bem diferente daquilo que eu acho que é a expectativa de vocês. É a abordagem da segurança contra o roubo, o furto, de outro nível de segurança, que é a estabilidade das cargas. Vamos lá, eu vou compartilhar aqui o PowerPoint, repetindo que esse PowerPoint ele vai estar à disposição de vocês, toda a matéria ela é disponibilizada no ambiente virtual, espero muito que vocês estejam gostando, é uma inovação, é um capítulo especial na história de vocês e do Senep, que já tiveram cursos no Prepom. Depois eu vou orientar vocês com relação à avaliação do curso, como vai acontecer. Todo mundo vai receber a data da aula prática, aquela aula prática de trabalho em altura, né, como parte da questão da NR35. E agora nós estamos um pouquinho mais dentro do treinamento voltado à formação de vocês como vigias portuários. Tá certo? Vamos adiante. Como eu falei, nós vamos hoje trabalhar no enfoque de segurança de cargas. Quando a gente fala segurança de cargas, vem na cabeça a questão de furto, de roubo, mas eu vou lançar uma outra vertente, que é a segurança da estabilidade das cargas, que tem a ver com peação e despiação, tem a ver com lashing. Vou causar uma polêmica. Está faltando uma polêmica na nossa vida, né? Mas não é bem uma polêmica, é um tema para a gente discutir. Para a gente discutir no fórum IA. Como eu queria marcar com vocês uma reunião com todos vocês juntos no ambiente do Skype ou do Zoom. Provavelmente eu ensine vocês, aqueles que não têm familiaridade, eu sei que alguns aqui já conhecem, mas eu pretendo fazer uma live com todos vocês, ocasião em que a gente pode avançar nas questões, que a gente pode dirimir e orientar vocês com relação ao que está acontecendo e debatermos alguns assuntos que a gente gosta de falar, que na verdade é porto e mar, né? Vamos lá. Como eu disse para vocês, a gente vai abordar a questão tipicamente voltada a narcotráfico, que é... Primeiro vamos falar sobre as boas práticas. Estar atento quanto aos indícios de violação das cargas. Boa prática da vigilância de bordo. Notificar prontamente quanto aos sinais de violação de cargas. Obrigatório, boa prática, a atividade da vigilância de bordo. Estar atento às condições de peação das cargas. A conclusão dessa aula, vocês vão ver que é maravilhosa, que faz uma junção de duas categorias que deveriam e devem, vocês já sabem, mas devem estar, assim, com conhecimento mais avançado com relação a isso que eu estou falando, a peação das cargas. Notificar prontamente quanto aos sinais de desestabilização das cargas. Aí eu vou dar um exemplo já para vocês e nós vamos debater muito sobre esse exemplo. Como é que é sinal de desestabilização de cargas? Como é que eu vejo isso e o que pode causar de impactos? Não é verdade? Estar atento, atenção às condições de estivagem das cargas. Bom, mas isso aí é problema do estivador. Nesse capítulo, nós vamos conversar com estivadores que são vigias de carga. E ninguém melhor a bordo sabe exatamente o que é a importância de uma carga muito bem estivada. É uma preocupação dos estivadores e da tripulação que coloca ordem, coloca segurança no transporte marítimo, do navio, das pessoas. Atenção quanto às condições de acesso aos porões, também faz parte da aula de hoje. Vamos primeiro falar daquilo que a gente colocou essa imagem na aula anterior, que é a operação Rip-Off, né? Já ouviram falar na operação Rip-Off? É quando o narcotráfico utiliza-se de um meio, de uma estratégia já muito manjada, de contaminar a carga boa com a carga ruim. E a gente terminava a aula anterior dizendo que isso só acontece
Quando as pessoas que fazem essa cena, aí nós estamos vendo a droga e a carga. O exportador, seguramente, ele não teve culpa, isso é fácil de apurar, que ele acabou sendo vítima do processo. Mas eu quero que vocês concordem que, para realizar uma operação como essa, para fazer esse container chegar a bordo, é preciso ter expertise, é preciso contar com a consultoria, com a ação, com a atividade de profissionais que conheçam muito as atividades de gate, de pátio, de costado e de bordo. Isso é muito preocupante, uma das piores práticas que pode acontecer na área portuária, torna muitos profissionais da área portuária como autores ou coautores de crimes. Esse é um aspecto da segurança de carga. A questão da violação, a questão do furto, a questão da exportação fraudulenta, do narcotráfico, do tráfico internacional, que não é só de drogas. Pode ser de animais, pode ser de plantas exóticas, pode ser de medicamentos, pode ser de outros produtos mais. Boa prática, que eu quero dizer, é a gente empoderar o vigia de bordo com a expertise que tem o estivador. De saber que as cargas estão seguras, bem amarradas, bem escoradas, bem lajeadas. Essa é uma das principais práticas, uma das principais tópicos da nossa aula de hoje. Lembrando que cada pequena aula dessa gera uma questão para o teste e gera questões para o exame final. Então, fiquem atentos, assistam a aula e leiam o livro do curso. E tirem as dúvidas comigo. Para isso, eu disponibilizei todos os meus contatos. As práticas negativas justamente são aquelas que propiciam a atividade de violação de cargas, que é permitir o acesso de pessoas estranhas aos porões e locais de armazenagem. Isso acontece tanto em terra quanto em bordo, mas essa é uma atividade absolutamente reprovável e cabe ao vigia de bordo, à vigilância portuária, absolutamente conter esse tipo de atividade. Não notificar más condições de estivagem. Já uma imagem que vai ilustrar o que é isso. O que é o vigia bater o olho e dizer esse negócio não vai dar certo, vai dar ruim. Essa carga vai gerar uma instabilidade, ela vai causar um acidente. Nós temos um caso lendário aqui no Porto de Santos, que eu vou colocar para a gente debater lá no nosso fórum, oportunamente. Não notificar sinais de violação das cargas ou dos seus acessos. Aí já deixa de ser um trabalho de vigilância portuária, é uma prática negativa que coloca o trabalhador, esse profissional, que a gente nem pode chamar como profissional, especialmente do trabalho legal, como autor de uma contravenção. E aí vem a polêmica de hoje. Eu não queria chamar de polêmica, mas esse navio aí, todo mundo lembra qual é, o navio Login Pantanal, fez uma operação double call. Para quem não sabe o que é uma operação double call, ele primeiro atracou no terminal da DP World, ex-Embraport, fez uma operação de movimentação de containers. Evidentemente, ele foi desapeado, a parte de lashing foi desfeita para oferecer as condições de fazer as operações do terminal da DP World. Depois, a história mais ou menos e resumidamente é essa. Depois que ele acabasse a operação na DP World, ele faria uma manobra de mudança de ponto de atracação e atracaria no pier da Brasil Terminal Portuário. Por uma questão de os berços da BTP estarem ocupadas, o comandante do navio resolveu desatracar e fundear na barra. E aí começa uma sequência de erros que vão resultar nas imagens que vocês estão vendo. A pergunta que eu faço, não quero aqui lacrar
a realidade, eu não sou dono da verdade, mas ninguém percebeu que esses contêineres estavam soltos ou em situação que não seria compatível esse navio ficar na barra, especialmente que, se você em terra não tem informação climática, e deveria ter, especialmente sendo vigia portuário, mas a tripulação sabia que as condições do mar não eram um mar de almirante. O mar já estava aí com ondas importantes, especialmente na região de Barra. Significa que o navio ia balançar para um lado para o outro. A gente até poderia discutir com relação ao lastreamento do navio, mas o fato que eu estou provocando vocês para que houvesse um trabalho proativo de vigilância competente. Não estou chamando ninguém de incompetente, mas eu me imagino vocês, eu me imagino como vigilante a bordo desse navio nesse momento. Também não vou entrar no mérito se tinha ou não vigilante, mas no mundo todo, nos demais portos, a atuação da vigilância estaria atento a levantar a mão e dizer: opa, espera um pouquinho, esse navio não pode desatracar. Esse navio não pode desatracar porque a carga não está apeada. E isso, agora nós temos como resultado para poder discutir e para poder falar sobre um monte de coisas. Vocês podem achar que eu estou errado, vocês podem acrescentar outras coisas, a história tem que ser curta por conta do tempo que a gente tem, mas a importância do trabalho de vigilância portuária é de segurança total das pessoas e das cargas, contra violações, contra furtos, contra instabilidades que podem resultar. Graças a Deus, ninguém morreu, ninguém se feriu. Foi a alegria da moçada aqui, ó. A alegria da moçada que ganhou impressoras, ganhou aí ar-condicionado, ganhou filtros automotivos, um monte de itens, inclusive o container famoso com artigos de uma loja de sexy shop. Eita, que dia, né? A turminha não viu que a Marinha tinha proibido a navegação no terminal, no canal do Porto, e foi todo mundo navegar. Coisas de brasileiro, né? A gente tem que mudar isso. Tá certo? Muito bem. Qual que é a conclusão que a gente tira daí? Como é importante reunir conhecimentos estivadores e vigias de bordo na formação de um profissional mais completo. O vigia sabe da segurança de bordo, o estivador sabe da segurança das cargas. Então, eu diria que hoje, esse trabalho ele pode evoluir para um gol de placa. Até a próxima aula, em que a gente vai abordar a questão de antipirataria, já assistimos, eu acabei invertendo a aula. Na próxima aula, nós vamos continuar nessa série de boas práticas e de práticas negativas. Muito obrigado, estudem, porque vai cair nos testes, vai cair no exame final. Muito obrigado.